Queridos amigos, distintos irmãos, sejam todos bem-vindos ao último culto dominical do ano de 2021. Domingo 26 de dezembro de 2021. Dentro de mais 5 dias, estaremos nos despedindo deste ano. E estaremos recebendo um ano novo em folha, que Deus nos concede por conta da sua misericórdia, da sua graça e do seu favor. Sejam todos acolhidos, todos bem-vindos e sempre fazemos esse convite. Se você não tem em Salvador a sua família de fé, nós desejamos ser esta mesa espiritual para você e sua família. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos cantar, porque Deus habita no meio dos louvores, diz a Escritura Sagrada. É bom louvar ao Senhor. Cantemos então. Graça e paz, irmãos e amigos que estão neste momento cultuando conosco em casa. Nós vamos cantar agora as Maravilhas Divinas, o hino 7 do cantor cristão, que tem como coro: no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Cantemos com alegria. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordando de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas
Continuemos nesse momento de adoração ao Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 115. Vamos fazer uma leitura uníssona, que todos possam acompanhar junto conosco. Leiamos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. E é o que estamos fazendo nesse momento, louvando ao Senhor. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, pois Ele é santo, digno de ser adorado, é bondoso, é Pai querido. E dentre todas as coisas, é o verdadeiro Senhor. Cantemos. É teu povo. É teu povo aqui presente. Todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Mais uma vez, é teu povo. É o teu povo aqui presente. Todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. E é o teu santo nome, Senhor, que nós viemos aqui em tua presença para te adorar, Senhor, para te louvar, para dizer que só tu és digno, só tu és santo, Senhor. Obrigada, Pai, por estar aqui entre nós. Nós podemos sentir a tua presença, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor olha para nós todos os dias com seu olhar bondoso, caridoso, Senhor. Nós podemos descansar em tuas asas, Senhor. Muito obrigada por todas as coisas. Fique com esse culto, Senhor, com cada ato desse culto, que o Senhor possa aceitar o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, Senhor. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém.
Meus amados irmãos, nós teremos nesse instante a oportunidade do sustento da casa e da causa do Senhor. Nós vamos colocar na tela exatamente as indicações, as instruções para os irmãos que desejarem enviar os seus dízimos, fazendo o depósito diretamente na conta da igreja, na conta corrente da Igreja Batista Sião. Vamos cantar mais uma vez, porque uma das características da nossa igreja é o louvor, é cantar. Então nós vamos cantar nesse instante. Cantemos sobre Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Vamos cantar mais uma vez. Ele é mais que a sombra. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável, o Filho de Deus. Jesus. Cantemos novamente. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas
Amém. Que o Senhor seja louvado. E nesse instante nós vamos passar a colocar no altar do Senhor tudo o que precisamos colocar no altar. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algumas comunicações e logo depois oraremos juntos. Você faz o seu pedido no seu coração ou em voz alta com a sua família e nós estaremos orando também pelo seu pedido desse momento. Nós desejamos, em primeiro lugar, lembrar que no próximo dia 31 nós teremos o nosso culto de recepção do novo ano. E vamos dar início às 19h30. Então, ficam todos avisados que o culto é bem mais cedo, como no ano passado fizemos. Então, às 19h30, nós estaremos louvando a Deus, agradecendo a Deus e rogando a Deus pelo novo ano e pelos projetos que nós temos, pessoais, familiares e os da igreja igualmente. Lembrado então dia 31, lembramos também que no dia 2 de janeiro, primeiro domingo, celebraremos a ceia do Senhor. E esperamos que os irmãos estejam presentes para participar conosco da primeira ceia do ano de 2022. Eu gostaria de, nesse instante, fazer uma leitura, meus irmãos. E essa leitura, ela se encontra no Salmo 69. Você pode abrir a sua Bíblia? Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 69, e eu quero ler os primeiros versículos que dizem o seguinte: salva-me, ó Deus, pois, continua o texto sagrado, só um instantinho que nós viramos a folha aqui, mas vamos abrir e voltar a fazer a leitura no Salmo 69. Pois as águas subiram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Irmãos, nós lemos esse texto da palavra santa no Salmo 69 por uma razão. É que nós temos os nossos irmãos, não somente irmãos de fé, mas os nossos irmãos conterrâneos no sul da Bahia, que passaram e estão passando por uma situação terrível, com as enchentes, com o ciclone que se abateu naquela área e que deixou dezenas de municípios isolados praticamente. Estão recebendo, é verdade, alguma ajuda que está vindo do governo federal, do governo estadual e de pessoas e de entidades também. Mas nós queremos fazer a nossa parte, porque a nossa igreja é uma igreja solidária a esses movimentos. E nós temos irmãos nossos de fé, como dissemos, sofrendo. E nós temos outras pessoas, o nosso próximo, como a Escritura Sagrada ensina, sofrendo. E praticamente vivendo isso que está dito aqui: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Imaginem. Por isso, nós estamos colocando também na tela alguma instrução sobre como poderemos, como família ou indivíduos, ajudar a nossa Convenção Batista Baiana, encaminhando gêneros e encaminhando também recursos financeiros para ajudar aqueles municípios e aquelas igrejas, inclusive, que estão no sofrimento das enchentes. Assim sendo, nós vamos agora orar. E eu vou pedir que os irmãos inclinem as suas frontes. Se os irmãos quiserem se ajoelhar onde estão, façam isso, por favor, porque nós vamos orar nesse momento.
nós vamos à presença do Pai Eterno em oração. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, primeiramente, poder trabalhar contigo e sustentar o reino de Deus com os nossos recursos, com as nossas atividades, com o nosso talento. Por isso, Pai, este momento de entrega de dízimos, de ofertas, é um momento muito sagrado para nós. Nós queremos também agora colocar diante de Ti os pedidos que os Teus filhos, as Tuas filhas, as famílias estão fazendo neste momento. Queremos colocar igualmente diante de Ti, queremos colocar diante do Teu altar a situação pela qual, no sul da Bahia, os habitantes daquela região, irmãos nossos ou os nossos próximos, eles estão sofrendo, Pai. Nós queremos ajudar, nós queremos ser solidários nessa situação. Por isso, abre as nossas mãos, o nosso coração, a nossa voz, implorando a esse respeito. E ser com as tuas filhas, ser com os teus filhos, com as famílias que vão ajudar. Ser com a nossa Convenção Batista Baiana, que está intermediando esses recursos até aquele local. E dá-nos, sobretudo, a certeza de que estamos fazendo o melhor para te servir. Pelo teu Santo Espírito, Pai, conduz a nossa vida. E nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Como é bom louvar a Deus, não é? Nós vamos, nesse instante, ter mais um louvor ao Senhor. E convidamos o irmão Gildeval a louvar ao Pai Celeste nesse instante. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Assim tu eras e sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com teu sangue lavou-me, teu poder
pelas bênçãos sem fim. Quero viver aqui, tua vontade seguir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador, Salvador. Com seu sangue lavou-me, teu poder transformou-me. Ó Deus, seja a glória pelas bênçãos, pelas bênçãos, pelas bênçãos sem fim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Que maravilha. Muito obrigado, Judeval, por este momento de louvor, de intensa ternura, sem dúvida alguma, da parte de Deus para com o nosso coração. Meus irmãos, meus amigos, ainda estamos no espírito do Natal, sem dúvida. Ontem tivemos a oportunidade de comemorar com o culto do Natal, mas hoje ainda estamos dentro das mesmas circunstâncias. Abra, por favor, sua Bíblia em Isaías, no capítulo 60. Veja o que diz o verso 1 e o subsequente. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Não preciso, talvez, enfatizar que Isaías é o profeta messiânico por excelência. De todos os profetas, aqueles que falaram
sobre a messianidade, sobre a vinda do Messias, sobre as características do Messias, Isaías é aquele mais completo. Portanto, esse texto é maravilhoso. Fala sobre luz, porque diz, é chegada a tua luz. É sobre isso que eu desejo falar nesse instante. O interessante, meus amados, é que esse texto faz lembrar muito a ordem criadora de Gênesis, capítulo 1, o verso 3, não é? Como é que diz lá em Gênesis 1, 3? Haja luz, um comando, uma ordem que veio da parte de Deus. E alguém poderia até perguntar, olha só, como é que pode ter havido luz no terceiro dia, se a fonte da luz, o sol, só foi criado no dia seguinte? É uma pergunta pertinente, é uma pergunta legítima, é uma pergunta honesta, sem dúvida alguma. Só que nós temos que recordar algumas coisas. Primeiramente que a narrativa da criação, de acordo com a palavra de Deus, ela não tem nenhum viés científico. Não. É uma narrativa teológica. Ela não tem absolutamente o interesse de falar sobre o modus faciendi, como é que a coisa aconteceu, como foi a criação. Mas tem o propósito de dizer quem criou. E é isso que nos interessa, essa lição espiritual, portanto. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Primeira carta de João 1,5, se quiser anotar para ler depois. Mas sabe, meus amados, a Bíblia Sagrada nos oferece algumas lições fenomenais sobre isso. E a primeira delas é que Deus se manifesta a si mesmo no cosmos. E encontramos uma expressão belíssima no Salmo 19. E eu leio, porque diz, os céus expressam a glória de Deus e o firmamento demonstra a obra das suas mãos. Noite e dia eles revelam continuamente a sabedoria de Deus, ainda que sem linguagem, sem fala, contudo transmitem a sua mensagem, a qual vai por toda a terra até as suas extremidades. Eu acabei de fazer a leitura numa versão chamada O Livro. E eu percebo que esta leitura feita do Salmo 19, ela é não somente bela, ela é claríssima também, e uma claríssima explicação do poder de Deus, do poder criador, de um modo poético e de um modo tocante. Eu tenho uma segunda lição, e a segunda lição vinda da palavra sagrada, que é chamada, aliás, pelo falecido escritor, pastor Eugene Peterson. Ele chamou de maravilhosa Bíblia. E ele coloca, a escritura diz o seguinte, que a Via Láctea, as constelações, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, os cometas, tudo isso atesta a grandeza do Criador. E eu vou ler então agora no Salmo 19, novamente, os versos 4 a 6. E eles dizem, o sol mora nos céus. Olha que figura belíssima, que poesia pura. O sol mora nos céus, onde Deus o colocou. E atravessa o firmamento, levantando-se radiante como um noivo para o casamento, jubiloso como um atleta, preparando-se para a competição. Ele atravessa o céu de ponta a ponta e nada se pode furtar ao seu calor. Que maneira linda de descrever o sol na sua passagem sobre a nossa terra, a nossa vida também
ele vem de um lado e ele se põe do outro lado. Isso é uma linguagem humana, claro, porque na linguagem científica não é isso que acontece. Mais ainda, Isaías 45 diz: o Senhor é Deus, criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar de vazio e de caos. Que coisa maravilhosa também essa tradução chamada Nova Versão Transformadora. E sabe, meus irmãos, meus amigos, estamos falando de luz. E eu percebo que na Bíblia Sagrada, 3 realidades são tratadas como luz. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é chamada de luz, não é? Olha o Salmo 119. Olha como o poeta sacro cantou sobre a Bíblia. Ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aliás, o Salmo 119, como dissemos num desses domingos aí, ele é todo um poema sobre a palavra de Deus. E um detalhe muito interessante que encontramos no Salmo 119 é que cada um dos seus versículos, cada um, sem exceção, traz uma característica das Santas Escrituras. Por exemplo, num vem dizendo assim, estatutos, mas está falando da Bíblia. No outro fala lei do Senhor. No outro diz caminhos. No outro diz mandamentos. Mais um outro fala preceitos. Outro diz decretos, testemunho, ordenanças e outros mais. Não é interessante isso? Como a Bíblia, ela é retratada através destes sinônimos maravilhosos que aqui estão. E eles descrevem também o papel normativo, o papel ético, o papel espiritual do registro do querer de Deus expresso neste único compêndio que é a Bíblia Sagrada. É ser um guia infalível para nos conduzir neste mundo de trevas morais e de trevas espirituais. E na realidade, meus amigos, meus irmãos, Jesus já havia profetizado isso. E ele não disse: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E eu fico pensando, nós estamos em 2021. Como é que vai ser daqui a 10 anos? Como será o mundo em 2031? Pensem nisso. Se hoje já está nessa condição que nós sabemos que está. Mas nós temos uma esperança, claro. A Bíblia Sagrada aponta para Jesus Cristo, que é o caminho verdadeiro e o caminho vivo. E aí nós entramos na segunda realidade. A segunda realidade é que Jesus é a luz. A Bíblia é luz, Jesus é a luz. Como precisamos, meus amados, do alento de Jesus nesta palavra direta e cheia de esperança e cheia, eu diria até de carinho. Olha como Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Isso é carinho, gente. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é certeza. Isso é esperança também. Então vamos explicar. Jesus, a luz enviada pelo Pai, não para condenar, mas para nos salvar. Jesus, ele encontra um problema. E o problema está aqui. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram mais. João 3, palavras de Jesus. João 3,19. Mas logo ele alertou dizendo assim: todo aquele que faz o mal odeia a luz e nem vem para a luz. Mas que situação é essa? Que situação terrível! Que situação séria! O indivíduo que não quer a luz, nem vem para Jesus, que é a luz. O
O que é que faz então a luz de Jesus? Não é uma boa pergunta? Eu diria que primeiramente a luz de Jesus Cristo, que é Ele mesmo, esclarece. Claro. Toda luz ilumina. Nós estamos aqui no santuário e as luzes, as lâmpadas estão iluminando. A luz esclarece. A luz mostra detalhes. E Jesus faz isso. Ele esclarece como é a nossa vida e mostra detalhes. E a Bíblia é muito clara quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A luz afasta a ignorância. Por isso, ela não é esclarecedora. Ela não clarifica as coisas para nós. A luz é sinal, portanto, de sabedoria, de estudo, de dedicação, devoção, as letras, a luz da direção. Você está dirigindo, de repente a luz fica vermelha, você para. De repente a luz fica amarela, você se prepara. De repente a luz fica verde, você dispara. Então olha lá, você tem uma direção naquele sinal de trânsito. E a luz fica piscando às vezes de um modo intermitente. Significa, tome cuidado quando for atravessar a luz da direção. É o que Jesus faz para a nossa vida. Por isso Ele é o caminho. Por isso Ele é a verdade. E por isso Ele é a vida. A Bíblia é luz. Jesus é luz. Mas tem uma terceira realidade. Você é luz. Você também é luz. Olha o que a Bíblia diz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Acabei de ler Mateus 5, 14, 15 e 16, na Nova Almeida atualizada. Bom, agora só temos que tirar lições. E as lições eternas, é uma espécie de resumo de tudo que nós dissemos. As lições são as seguintes. Primeiro, Deus se manifesta a si próprio no universo. Quando você olha para o céu, você vê Deus. Quando você olha para as estrelas, elas estão proclamando a grandeza de Deus. Elas estão falando de Deus. Quando você olha para o sol, e não pode nem olhar tanto tempo, não é? Você está vendo a grandeza do Criador. Aliás, o hino que nós cantamos diz isso. Diz que nós nem sequer podemos olhar para o sol. Como é que vamos conseguir olhar para aquele que é o Criador do sol? Percebeu? Então, segundo, o universo declara a glória de Deus. Terceiro, a luz representa a nossa relação pessoal com Jesus Cristo, porque Ele é a nossa luz, na sua própria afirmação. E eu vou repetir, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A quarta lição eterna é que a luz representa a nossa relação com os outros também. Porque se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A quinta grande lição é que luz significa um novo começo. Como ensina, aliás, Mateus, em 4,16, ele diz, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, luz significa um novo começo na sua vida. A sexta lição é que o Natal de Jesus Cristo somente pode se tornar real na sua vida se você sair das trevas e você vier para a luz. Por isso temos uma palavra maravilhosa, palavra profética,
em Isaías 42, que diz: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Então, meus amados, meus amigos, meus irmãos queridos, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Essa palavra que Lucas 2,14 vai ser uma abençoada realidade para todos nós, mas sobretudo para você. Deixa eu lhe fazer um convite. Se você deseja informações mais detalhadas sobre o plano de salvação, procure-nos. Nós estamos aqui na Rua Forte de São Pedro, número 68, em Campo Grande, é o bairro de Campo Grande, em Salvador, no estado da Bahia. Você pode mandar uma carta para nós, ou você pode mandar um e-mail para nós. Anota aí. Anote que você pode mandar. Mande para contato@igrejabatistacião.org.br. Você pode entrar em contato e nós teremos muita alegria em explicar o plano de salvação para você. Que Deus o abençoe. Que Deus o cubra de muitas graças. Que Deus derrame sobre você, minha irmã, minha querida, a sua maravilhosa bênção. E que 2022 seja um ano muito diferente do que 2021 foi. E mais ainda que 2020 foi para todos nós. Que o Senhor, portanto, nos dê a sua paz. Amém e amém.
Mais uma vez, nós desejamos um feliz ano novo a todos. Estamos à disposição para ser a sua família espiritual aqui em Salvador. E que Deus conceda um domingo abençoado a todos, passado debaixo do olhar do Senhor. No próximo domingo voltaremos para a celebração da ceia do Senhor. Vamos orar, irmãos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos agora e para todo sempre.